E olha só, a gente agora no CBN Maceió conversa com o coordenador dos assuntos da Justiça Federal do Sindicato dos Advogados de Alagoas, o doutor Daniel Gueiros, que fala conosco sobre uma pesquisa que foi lançada pelo sindicato para os advogados, para tratar sobre as questões de RPVs e algumas outras solicitações e reivindicações dos próprios advogados. Daniel vai explicar melhor para a gente do que é que se trata, dessas reivindicações e do que o próprio sindicato está querendo saber em relação da advocacia alagoana. Daniel, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da CBN. O sindicato tem concretizado um trabalho com diversas frentes para colher as demandas de advocacia que, de forma indireta, também visam a proteger a sociedade. Então, sempre que há uma prestação jurisdicional, sempre que existe a atuação do Poder Judiciário vinculado à advocacia, a gente procura localizar as principais demandas para que possa atuar de maneira mais cirúrgica e concretizar essas melhoras que vão, com certeza, resultar numa evolução, no aperfeiçoamento dos serviços públicos. O que é que acontece em relação à advocacia previdenciária? Nós temos a atuação previdenciária na seção judiciária de Alagoas, ou seja, na esfera da Justiça Federal aqui no Estado, diversos juizados especiais federais que concentram boa parte da demanda contra o INSS. Isso é a realidade de grande parte dos alagoanos. O INSS, por ser fazenda pública, por ser uma entidade da administração pública, ele pode ser condenado a pagar o que a gente conhece como parcelas vencidas, que a população normalmente pede em um processo, aquela condenação aos todos os meses atrasados em que uma pessoa ficou sem receber benefício. E a Constituição, em paralelo a isso, tem um regime de previsão de pagamentos que a gente conhece como precatórios. Quando as condenações dessas parcelas vencidas são de até 60 salários mínimos, o pagamento acontece pelo que chamamos de RPV, requisições de pequeno valor. E o que se observou nos últimos meses foi um aumento exponencial no tempo para que os juizados especiais federais façam a expedição dessas RPV. E por que isso reflete diretamente no cotidiano da advocacia previdenciária e da sociedade alagoana? Porque esses valores possuem natureza alimentar. Eles estão ali justamente para compensar o período em que aquela pessoa passou sem receber o benefício, que normalmente substitui o salário, e também porque a RPV é uma das principais formas de remuneração da advocacia, já que o Estatuto da Advocacia, a Lei 8906 de 94, assegura a retenção dos honorários que foram pactuados, que foram contratados entre a parte e o advogado diretamente na RPV. Daniel, essas reivindicações, essas problemáticas dentro da própria advocacia, como é que podem prejudicar o próprio cidadão? Flávia, justamente nesse tempo demasiado para que a RPV seja expedida. O procedimento, explicando de maneira resumida, ele acontece da seguinte maneira. O INSS foi condenado a pagar, por exemplo, 10 meses de atrasados que uma pessoa tem direito, por meio de sentença judicial. Se não houver mais prazo para recurso, que a gente chama de trânsito em julgado, se acontecer o trânsito em julgado, a vara, ou o juízo responsável vai elaborar uma planilha de cálculos. Se nenhuma das partes contestar, esses cálculos serão homologados e em seguida será efetuada a expedição desse documento. Isso afeta diretamente o cidadão, que é parte nesse processo, e são muitas as pessoas que buscam esse benefício. Afeta porque essa demora ela está superando, inclusive, o próprio tempo para depósito. Então, se uma RPV ela é expedida e depositada em aproximadamente 60 dias, que é o prazo dela, quando há uma demora demasiada, desequilibra a prestação desse serviço. Então, o que o sindicato busca é justamente fortalecer o contato com os órgãos responsáveis para buscar a construção de soluções.
soluções que visam a proteger a advocacia e a sociedade. Por isso que a pesquisa, ela inclui um diagnóstico, ela vai buscar onde está havendo a maior morosidade e ficou especificado na pesquisa que se considera a RPV pendente de expedição a longo prazo aquela superior a 60 dias. Lógico que é necessário entender que há um volume muito grande de ações previdenciárias tramitando na Justiça Federal em Alagoas, mas isso não pode ser um obstáculo a essa garantia da verba alimentícia, né, que é a RPV. Como essa pesquisa está sendo feita, doutor Daniel, e ela é destinada aos próprios advogados previdenciários? Isso, Flávia. Não necessariamente aqueles que apenas atuam na área previdenciária, porque às vezes há justamente o exercício de várias especialidades por um único ou uma única profissional. Mas a pesquisa está disponível na página do próprio sindicato do SINDAV no Instagram, e aí por meio do link de acesso é possível fazer o questionamento. Existem perguntas facultativas, então não é necessário responder todas as perguntas. Mas com esse levantamento, né, pelo meio virtual, por meio da pesquisa, a gente vai conseguir levantar esses dados para fortalecer esse diálogo com a própria Justiça Federal. Porque se o sindicato pretende buscar essa solução, ele precisa apresentar um diagnóstico. Onde que está precisando haver uma melhora e como essa melhora pode ser construída entre as partes. Aonde a pesquisa está à disposição da advocacia, Daniel? A pesquisa está disponível na página do Sindicato da Advocacia Alagoana, Flávia, na página SINDAV no próprio Instagram. Lá, por meio do link disponível na bio, é possível acessar. A pesquisa foi elaborada usando uma ferramenta do Google e com isso, com esse acesso, a pessoa vai se identificar com o e-mail, nome completo, número da OAB e responder aos questionamentos. Mas tem um detalhe importante. Essa morosidade, né, em algumas varas, em alguns juízos, ela não se restringe à advocacia previdenciária, né, aos juízos que julgam essas ações. Também há necessidade de um diagnóstico em outras especializadas, como, por exemplo, na Justiça do Trabalho. E é o que o sindicato está construindo, justamente para expandir esse diagnóstico e buscar essa resolução em várias frentes, já que nas reclamações trabalhistas também se discute verbas que substituem o salário do trabalhador. Essa pesquisa em aberto específica, ela tem uma data limite para ser realizada, Daniel? Flávia, inicialmente nós não fixamos uma data limite. Nós queremos juntar um número razoável de dados, mas a ideia é de que esses levantamentos sejam concluídos ainda no primeiro semestre de 2023, para que possamos iniciar essa tratativa com a Justiça e com os órgãos eventualmente interessados em construir essa resolução. Pois bem, e para os advogados que ainda não têm um contato direto com o próprio sindicato, Daniel, como é que eles podem fazer, como encontrar o sindicato e como buscar os próprios recursos disponíveis, né, pelo sindicato? Perfeito, Flávia. É necessário entender que o trabalho do sindicato ele visa justamente amparar o advogado, a advogada, trabalhador e trabalhadora e trabalha justamente buscando criar essas ferramentas para auxiliar a advocacia. Então, o mais importante de início é conhecer o espírito do sindicato, conhecer o objetivo, né, e as possibilidades que podem ser alcançadas com esse trabalho de entidade de classe. A página do sindicato está disponível no Instagram, o SINDAV. Lá é possível acessar as informações, o material que é produzido, o trabalho que é realizado e, inclusive, as formas de filiação. Então, eu sempre apresento essa porta de entrada para o sindicato, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, ajudem no que for possível, façam a filiação e consigam, inclusive, auxiliar por meio da pesquisa, porque existem várias formas de fazer essa construção coletiva. E uma delas é justamente apresentando os problemas que a advocacia enfrenta no cotidiano para conseguir avançar com as ferramentas que vão auxiliar no nosso trabalho. Pois bem, então, muito obrigada, Daniel, por sua participação aqui no nosso programa e que os advogados possam participar e contribuir, né, com esses dados para que a gente possa melhorar
todas essas questões e melhorar também esse tempo, né, de entrega, porque também auxilia a própria população de forma geral. Perfeito, Flávia. Muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o coordenador dos assuntos da Justiça Federal do Sindicato dos Advogados de Alagoas, Dr. Daniel Gueiros.